Muito bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar esse dia pensando em Deus, colocando no coração aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Oremos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da sua santa presença em oração, para iniciar esse dia te louvando, pois o Senhor é digno, não há outro como tu. A parte de Cristo, nós merecemos, ó Deus, a punição eterna. Mas graças a Ti que enviaste Teu Filho Jesus, e hoje podemos Te adorar. Por favor, fale conosco através de Sua santa palavra, pois o que queremos é ouvir a Sua voz. Derrama graça essa manhã sobre nós. Nós temos, Pai, agora o momento de meditar na Escritura e também bendizer o Teu nome, adorar o Teu nome, enquanto a Sua palavra é pregada. Transforma os nossos corações para a Sua glória, Senhor, para a Sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Bem, queridos, nós iniciamos o dia hoje para bendizê-lo e adorá-lo, pois Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. O nosso Deus é poderoso e Ele está aqui nessa manhã enquanto nós falamos sobre Ele. Bendito seja o nome dEle. Nós lemos aqui o Evangelho de Marcos capítulo 1, no versículo 14 e 15, e eu quero enfatizar aqui o final do texto do versículo 15: arrependei-vos e crede no Evangelho. A maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. Quando lemos esse texto, paramos e pensamos: o que esse texto quer dizer? Duas coisas que nós temos que colocar em mente, eu quero que você guarde essas duas palavras: arrependei-vos, e a outra parte, crede no Evangelho. Queridos, o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras, e a pergunta é: por que Ele falou essas palavras? Por que Ele disse essas palavras? Porque Cristo enfatizou, começou o seu ministério falando essas palavras. Nós precisamos pensar, parar e pensar. Jesus disse: arrependei-vos. E como eu falei, a maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. Lembrem-se do texto quando lemos lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. A palavra diz que Deus deu ordem a Adão e Eva: não coma do fruto desta árvore, pois todas as outras vocês podem comer. Ele deu uma proibição em respeito a um fruto. Pensem comigo. Deus, Ele deu uma ordem. Quando nós lemos o capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pense fora do tempo, do nosso tempo. Pense agora na eternidade. Onde estava Deus quando Ele
ainda não tinha criado todas as coisas. Estava autossuficiente, plenamente satisfeito, em comunhão com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não tinha feito nem você, nem a mim, nem anjos, nem planetas. Ele não tinha feito absolutamente nada, mas ele estava satisfeito, plenamente satisfeito. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de você e de mim. Ele não está sobre obrigação. Ele faz tudo conforme o conselho de sua vontade. Então nós precisamos primeiro saber quem é Deus. Eu falei aqui o caso da ordem que ele deu a Adão e Eva. Adão e Eva, no momento em que pecaram contra Deus, eles disseram com a sua atitude: Deus não existe. Por que falo isso? Porque eles desobedeceram a ordem de um Deus santo, que havia dito a eles: não faça isso. E o que Adão e Eva deveriam fazer? Confiar nele e não fazer. A maior das estratégias de Satanás é colocar dúvida na sua palavra. E Deus deixou revelada a palavra de Deus para nós, para que nós crescemos nela. Você precisa crer no que Deus diz na palavra. Desde Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é inspirada e toda ela, todo o conteúdo da Escritura é inspirado e é para o nosso proveito. Nós vamos ler, estudá-la e será para o nosso proveito, para o nosso crescimento, para nos tornar pessoas aprovadas para as boas obras. Pensem, você precisa confiar em Deus. Jesus Cristo está dizendo: arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Nós olhamos novamente, falando do livro de Gênesis, o homem pecou. O primeiro Adão pecou e Deus já tinha planejado a redenção do homem através de nosso Filho, ou melhor, através do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, precisamos saber quem é Deus. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus é onisciente, é onipotente. Deus é soberano. Deus, Ele é um Deus que se ira todos os dias. É um Deus que se ira com o pecador e com o pecado. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 1 vai mostrar e ensinar como é o coração do homem. O que é, ou melhor, qual o potencial que ele tem para fazer o mal. Eu estou dizendo isso a você porque nós seremos julgados segundo o Evangelho. A justiça de Deus se revela pelo Evangelho. O Evangelho é o quê? É a obra e a vida de Cristo. Sua vida e obra. Então você e eu precisamos pousar os nossos olhos na vida e na obra de Jesus. Foi uma ordem dele, uma ordem de Deus. Você precisa agora estudar sobre o Evangelho e crer. Quando você coloca dúvida, você está ouvindo Satanás. Você está ouvindo o diabo. Será que é o que Deus disse? Crede no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrepender é voltar. Arrepender é voltar ao primeiro lugar que Deus
nos colocou. Com Ele, perto dEle, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, nos pés dEle. É isso que Ele quer de você e de mim. Nós precisamos crer em Deus. Não ficar perguntando por que Ele está fazendo isso ou aquilo. Ele quer que você creia no Evangelho. Queridos, eu falo com amor pelas almas, com amor pelas pessoas que precisam serem curadas no coração, na mente. Você pode ter uma doença terminável agora, mas essa doença vai ficar aqui. Você pode ter um problema financeiro, mas esse problema financeiro vai ficar aqui. O que eu estou querendo dizer? Que quando você partir, tudo vai ficar aqui. Se o seu problema da doença física for resolvido, depois você terá outro problema de doença. Você entende? Quando Deus ressuscitou a Lázaro, depois Lázaro morreu. O nosso foco não é que os nossos problemas sejam resolvidos. O nosso foco é resolver o maior problema do homem, o pecado. E o que eu estou dizendo a você é o que Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você precisa conhecer a Deus. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor. Deus ama, mas Ele também odeia. Ele odeia o pecado. Ele odeia o perverso que pratica o pecado. E eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Nós pecamos. Pode ser que você esteja em uma família com esposa e filhos e você ama a sua esposa, você não a trai, você cuida dos seus filhos, você vai ao trabalho e traz o sustento para casa. Você é uma pessoa exemplar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a parte de Cristo, todas estas coisas é trapo de imundícia para Deus. Eu digo isso que se você não tem fé em Jesus Cristo, isso não adianta de nada. Você precisa conhecer a Deus. A Bíblia foi deixada para que você o conhecesse. E eu, então, clamo a Deus e rogo a vocês que olhem para Deus, que estudem a palavra de Deus, que vejam dentro da palavra de Deus o que ela enfatiza sobre o que você mais precisa. Você precisa do Evangelho. O Evangelho é a vida e obra de Cristo. Você deve pousar os seus olhos na vida dele, no que ele fez por você e por mim. A ira de Deus deveria vir sobre mim. Eu deveria pagar pelo meu pecado no inferno e glorificar a Deus passivamente no inferno por causa do meu pecado. Mas Jesus Cristo pagou pelo meu pecado. Pode ser que eu não tenha matado milhões de judeus assim como Hitler. Mas o padrão que Deus nos dá não é o padrão desse mundo. De você ser bom, porque você não matou os judeus como Hitler. Eu quero dizer para você que você tem o mesmo potencial do que ele para fazer as coisas más. Isso porque a Bíblia diz, não pelo que você faz. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou do céu e não viu um que buscasse a ele. Eu estou enfatizando isso porque você precisa crer no que está escrito. Lembre-se do que eu falei. Adão e Eva duvidaram. Eles duvidaram da palavra de Deus.
E é o que Satanás faz. Ele faz você duvidar do que está escrito na palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é suficiente. Você precisa crer. Jesus está dizendo, arrependa-se. Você deve arrepender do seu pecado. Você deve arrepender do seu pecado. Você precisa se achegar a Deus. Você precisa se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Você precisa fazer isso e fazer isso logo. Porque daqui a alguns anos você estará diante de Deus. Eu não estou dizendo que Jesus voltará amanhã. Eu não sei quando ele vai voltar. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 16 de Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Você não sabe o dia que você vai morrer, eu não sei. Mas a minha pergunta é, se você morrer hoje, você irá para o céu ou para o inferno? A única maneira de sermos salvos é pela fé em Jesus Cristo. E fé tem a ver com obras, você sabia? Mas não por aquilo que você faz, mas se você teve um encontro com Cristo. A fé que você tem em Jesus vai produzir em você obras, boas obras, arrependimento e fé. Essas duas coisas são o progresso da sua vida cristã. Arrependimento e fé. Você cresce em arrependimento todos os dias. Você cresce na fé todos os dias. Se você determinou no seu coração em vencer o seu eu pelo poder do Espírito Santo, em vencer o diabo pelo poder do Espírito Santo, estudando a Bíblia, orando, buscando a Deus, e você está progredindo no arrependimento e na fé, eu digo a você, você está no caminho certo. Deus está conduzindo você. Agora, se você não está fazendo isso, faça hoje. Tome a decisão de fazer isso hoje. Creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Palavras de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E continue com a fé em Jesus Cristo. E deixe as palavras dele soar no seu coração e na sua alma. Arrependa-se e creia no Evangelho. Que Deus te abençoe. Um abraço a vocês. Essa é a palavra de hoje para você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.